Para quem não sabe, né, quem não estuda física quântica, lei da atração, que bom. Nós temos um entendimento de que nós podemos criar nossa realidade, né, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? Nós entendemos que nós somos energia, então, para os novos que vierem, que forem assistir depois, podem escrever que eu esclareço um pouquinho mais se não entenderem nada sobre isso, para não ficar, né, desatualizado. Mas tem muita gente que já está num nível mais evoluído e tem esse entendimento. Então, dentro dos meus estudos, né, eu entrei igual o Gary, né, nos questionamentos, e aí não sei também se vocês já entraram, né, qual é o sentido da vida, e né, por que a gente está aqui pagando contas e trabalhando horas e horas, e o que mais, né, como pode melhorar isso? Não fazia muito sentido essa vida. E eu passei muitos momentos de dificuldades financeiras, muitas. Eu tinha muitas crenças sobre o dinheiro. E quando eu comecei a estudar, né, a mente como um todo, como terapeuta, eu entendia que os pensamentos, né, eles criavam a nossa realidade, porque nós emanamos, né, o que nós pensamos. E aí depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais disso. Mas a primeira coisa mais importante que cria, né, a nossa realidade são as nossas crenças. E se a gente pudesse começar por um ponto na nossa vida, é olhar para as nossas crenças. Então, assim, nós quando nascemos, né, nós éramos um HD zerado, e nós não tínhamos, né, esses downloads que fizeram na gente, né, não tínhamos rótulos. Então, quando eu nasci, eu era zerada, e foram baixando os aplicativos, né, que achavam que eram interessantes. Que tinham esse ponto de vista sobre a vida. E aí eu fui sendo formatada, assim como vocês também. E chega num dado momento que essas crenças, né, enraizadas, esses paradigmas, se tornam uma verdade absoluta e a vida vai ficando pesada, difícil, né, bem rígida, e a gente começa a questionar e como que faz para sair desse lugar, e sair desse lugar é começar a mudar crenças. Então, quando eu comecei a estudar isso, eu já entendia que eu precisava mudar minhas crenças. Só que eu tinha um ponto de vista interessante sobre isso, e quem não sabe o que é um ponto de vista, né? É só o que eu acredito sobre isso, é a minha verdade sobre isso, é o meu ponto de vista. E o meu ponto de vista ele é formado pela minha história, né? Por todos os paradigmas, todas as crenças que foram colocadas, né, ao longo da minha vida, que eu fui aprendendo na minha casa, fui aprendendo na escola, fui aprendendo com as pessoas, né, que eu convivi. E aí eu me tornei esse serzinho aqui e achava que eu era isso. Só que hoje eu fui expandindo e eu sei que nós somos muito mais do que isso, né? Porque quando você começa a estudar então a física quântica, você entende que você, né, você pega um microscópio subatômico, você chega na parte do seu corpo, você vê que nós somos feitos por átomos, né? E aí você vai aprofundando, então tem os elétrons, os prótons e os nêutrons, e aí você aprofunda, você chega o quê? Na energia, né? Então, todos nós somos energia, todos nós somos aqui, estamos na matéria, mas nós somos energia. Então, o que é a matéria? É energia condensada, né? Então, todos nós somos um bando de energia condensada e estamos aqui, né? Vibrando e emanando. Então, tudo que eu aprendi na minha vida se eu tinha medo, né, de algo, se eu tinha força sobre algo, tudo isso criava a minha realidade. Então, eu acreditava naquilo e eu trazia aquilo para a minha realidade. Então, é assim que a gente vai construindo a nossa realidade. E eu vejo que um dos grandes problemas, né, do planeta é a questão com o dinheiro. E por quê? É muito interessante isso, né? Porque quando a gente não tem dinheiro, a gente fica extremamente vulnerável, né? A gente está vibrando no medo, na insegurança. E eu precisei ler muito para desconstruir isso, né? Porque a gente vai aprendendo nas religiões. Hoje eu não tenho religião mais, já expandi, assim. E
que assim, não é legal ter dinheiro, que dinheiro faz mal para o mundo, então eles associaram dinheiro, né, às pessoas de poder que fazem as guerras, e como se dinheiro não fosse uma coisa boa. O dinheiro, ele é neutro, né? Então, o que faz a gente, né, é a gente que faz o uso do dinheiro ser positivo ou negativo. Então, dinheiro é uma energia neutra. E aí, pelas nossas crenças, né, nós começamos a vibrar muito no medo e muitas das vezes afastar o dinheiro da nossa vida, né? Porque vai que eu não entro, né, no reino de Deus, né? Então tem muitas crenças religiosas. Eu nem tenho muitas, mas se vocês tiverem, pode escrever aí, porque a minha mãe, ela veio de uma família que era bem católica, mas ela não frequentava e ela me obrigava a ir na primeira comunhão. Ela não ia, né? Mas a minha tia, a avó, todo mundo era muito católico. Mas eu não tenho muito essa coisa, porque como minha mãe não ia, e logo eu fui meio que expulsa, sabe, da primeira comunhão. Porque eu comecei a perguntar para a freira coisas e ela não sabia me responder. Então, eu comecei a incomodar muito lá, sabe? Eu não era o que me falava, assim, eu não acreditava em qualquer coisa, tinha que ter um sentido, sabe? Tinha que ter uma explicação. Então, eu não fiquei muito tempo no catecismo, porque eu era muito questionadora e eu falava que era muito chato aquilo, que eu não queria voltar para lá, porque quem tinha que me ensinar não estava sabendo me ensinar. E aí, aos 18 anos, eu conheci, né, o kardecismo, e ali foi, assim, abrir um portal, porque eu não sabia nada sobre isso, né? Eu ouvia falar que era coisa, sei lá, demônio, do diabo, e que essas coisas todas aí que muitas pessoas ouvem, e eu tinha medo, né? Então, eu não entendia muito sobre isso, mas eu ganhei um livro maravilhoso, que foi da Zíbia Gasparetto, e era um romance, então foi muito fácil entender. E era uma história que eu via explicação para muitas coisas. Eu fiquei encantada com aquilo, comecei a estudar e frequentar e desmistificar e ver que não era nada daquelas coisas que falavam, né? Então, como que a gente enfrenta um medo? Primeiro, olhando para aquilo, para ver se realmente aquilo é perigoso, né? Então, foi quando eu entrei em contato com a espiritualidade no primeiro momento da minha vida. E aí, fiquei muitos anos, fiz parte do grupo de jovens, frequentava o grupo de pais, depois levava meus filhos para evangelização, e depois eu fui expandindo mais. E fui vendo que a religião, né, ela é feita por homens, e aqui a gente ainda tem muita coisa do ego, né? Então, de querer controlar o outro, porque eu acho que eu sei mais, eu quero controlar alguém. Então, a primeira coisa que eu falo hoje nos meus cursos é que eu queria me chamar mestra nada, assim, sabe? Porque a gente é tudo e a gente não é nada. A verdade é essa, né? Então, a única diferença de mim é que talvez eu tenha estudado alguns livros mais do que algumas pessoas, né? Então, não existe nenhuma diferença entre a gente. Somos todos um, né? Fazemos todos parte de uma mesma energia e viemos desse mesmo lugar. Então, gurus, assim, hoje para mim também não existem, porque essa coisa da gente idolatrar, né, as pessoas nos tira também um pouco desse poder. E se nós somos também uma parte do Criador, né, nós temos os nossos poderes. Então, o objetivo é a gente acessar esse lugar de poder. Então, eu aprendo com as pessoas, eu sou grata pelas pessoas que passam pela minha vida, são mentores, mas nunca endeusando, porque quando eu olho para alguém e acho que é maior do que eu me coloco num lugar de pequeno. Faz sentido para vocês? E nós não somos pequenos, nós somos grandes demais e não temos consciência ainda disso. Alguns talvez já tenham e talvez não consigam exercer. E a gente está aqui, né, nessa caminhada, acessando esse lugar. Então, como a gente acessa esse lugar? É cada vez mais tirando as nossas crenças, né? É cada vez mais baixando as nossas barreiras. E o que são barreiras, né? Barreiras são todas as verdades, né? Todos os pontos de vista, todos os julgamentos, né? Todas as definições, projeções que nós criamos, né? Sobre o outro, sobre nós e sobre o mundo. Então, quando a gente vai tirando isso, que é como se fossem camadas, capas que a gente foi colocando, ou máscaras, seja lá o nome que vocês queiram dar, a gente vai chegando mais perto da nossa essência. Então,
no meu ponto de vista, né, não existe esse negócio da pessoa se iluminar, porque nós já somos iluminados, né? Então, existe muita história aí, a gente precisa questionar, sabe? A gente precisa ser cientista de si mesmo e falar, isso faz sentido para mim ou não, isso não faz sentido, né? Então, tem gente que não acredita que Jesus existiu. Eu acredito que foi um grande avatar. Não tenho, né, certeza de nada, só sei que faz sentido ele ter passado por aqui, porque eu acredito que o planeta precisa de pessoas para trazer evolução. Então, eu gosto muito de coisas que ele trouxe, e ele falava que nós somos deuses e que podemos fazer o que ele faz e muito mais. Então, algumas coisas, eu tenho ele como um mestre, né, assim, e um mentor, vamos dizer assim, e trouxe muito conhecimento para o planeta. E eu fico imaginando, 2000 anos atrás, as coisas que ele não poderia falar, né? Imagina se ele poderia falar sobre átomos, né? Não tinha nem celular, as pessoas não tinham, né, energia, essas coisas. Então, muitas coisas não foram trazidas porque nós não tínhamos capacidade cognitiva, né, de assimilar. E hoje nós estamos expandindo muito e a gente está tendo muitas possibilidades de ter conhecimento. Então, hoje a ciência já diz isso, que nós somos energia e que essa energia está em tudo, permeia tudo, está em tudo. Então, nós somos parte dessa energia. E aí existem várias teorias, e aí cada um fica com o que faz mais sentido para si. A que faz mais sentido para mim é que o criador, assim, estava lá, né, e falou, pô, eu não sei o que é diferente do que é ser eu só sei o que é ser eu. Então, eu quero experienciar outras coisas. Então, não existe esse Deus vingativo, punitivo, e, sabe, no meu ponto de vista, não existe isso, mas existem leis que governam, né, para que não fique o caos. Então, eu acho que o sentido é a gente entender e olhar, né, para o nosso próximo, entender que é uma parte nossa também, e vibrar nesse lugar de amor incondicional. Então, essa coisa de, tem que ficar meditando, ir para uma caverna e tal, e se iluminar, isso não faz o menor sentido para mim, mas se faz sentido para quem fizer. Interessante ponto de vista, esse é meu ponto de vista sobre isso, né? Então, o sentido é a gente entender que todos somos um, e que se a gente faz o bem para a gente está fazendo bem para o próximo e tudo volta para a gente, né? Porque existe esse campo aqui e a gente está emanando e a gente está recebendo mais disso que a gente emana. Então, eu vejo que o dinheiro, né, trouxe muitas divisões para o planeta. E a gente, então, foi ensinado que dinheiro não é legal, né? Que dinheiro traz guerra, que dinheiro traz briga, que dinheiro traz separação. Vocês podem ficar à vontade para escrever as crenças de vocês sobre dinheiro. Então, eu acessei algumas crenças minhas, eu fui limpando, mas como é que eu posso, né, ter mais dinheiro se eu acho que, por exemplo, se eu tiver dinheiro, eu posso construir muitos bens e muitos patrimônios e depois isso virar um problema na minha família, eles brigarem por isso, né? Então, às vezes é muito inconsciente, às vezes está muito inconsciente. E então eu acho que nós somos isso, né? Nós todos somos parte desse Criador. Eu acho que nós estamos aqui experienciando a vida, né? E certo e errado é só um ponto de vista. Por isso Jesus falava para a gente não julgar, né? Então, porque quando a gente está julgando, a gente está olhando pelo nosso ponto de vista, pelos nossos paradigmas, e a gente não entende aquela história, a gente não pisou, né, naquele caminho, nem calçou aquele sapato. E um livro que também, um filme que me trouxe assim, uma expansão muito grande sobre isso, sobre o julgamento, que é natural, né? Que a gente julgue, é muito natural, nós fomos ensinados a isso desde pequenininho, aquilo é feio, isso não é legal, né? E um filme que me expandiu muito foi A Cabana, e num momento maravilhoso e lindo do filme, que eu nunca vou esquecer, onde a sabedoria chega para o cara e coloca ele ali, né, diante dos julgamentos dele. E ele era um cara, eu acho que ele era evangélico, e ele estava julgando muitas coisas. E aí a sabedoria colocou ele ali diante de uma situação no qual ele, né, não sei se vocês viram esse filme, mas se não viram, vale a pena, principalmente essa parte.
e ele entendeu um pouquinho do que é ser o criador, que a sabedoria colocou ele para escolher entre um dos filhos dele, né? Então, falou, esse teu filho aí não te respeita, esse filho nem fala com você, esse não te obedece, e foi colocando, né, os comportamentos dos filhos, e falou que ele teria que escolher um filho, né, para morrer, e ele não conseguiu escolher. Então, eu vejo o criador, né, como isso, assim, sabe? Essa energia que olha para a gente e vê a gente ali como crianças, né? Estamos no nosso processo de aprendizado e, sabe? E a gente volta e repete, né? E vem outros irmãos de outros lugares mais evoluídos, trazendo também consciência para cá, assim como vieram grandes, né, avatares. Então, o planeta está nesse momento, né, muito importante de expansão. E eu acho que a gente ter dinheiro, principalmente agora, né, que nós estamos nesse momento de transição planetária, é muito importante. Porque com dinheiro a gente pode fazer muitas coisas, não só pela gente, né, mas pelo planeta. E aí a gente pode mostrar também para as pessoas, né, como que é criar a nossa realidade. Porque muitas das vezes a gente fica querendo mudar o outro e a gente não está conseguindo, né, fazer as mudanças na nossa vida. Então, primeiro a gente precisa olhar para a nossa vida, né, e criar na nossa vida, né, ser o criador da nossa vida de verdade, para que a gente possa ser, entende? Isso, na essência, né, e não simplesmente na palavra. E quando você é aquilo, você se torna uma inspiração, porque você não está falando mais, você conseguiu ser aquela pessoa. Eu digo que, assim, eu tive ganhos que dinheiro nenhum compra, né? Não se compra, assim. Foi ganho emocional, de olhar para o mundo de uma forma totalmente diferente. Olhar para a morte, olhar para filho, olhar para relacionamentos e soltar tudo isso. Todas as verdades, todas as projeções, todos os julgamentos que eu tinha sobre isso. Então, assim, soltei tudo. E chegou num momento que eu me sentia derretendo, assim, quase que um detergente, sem forma, sem definição, e eu não sabia nem mais quem eu era, sabe? E o interessante do Axis, né, para quem entende, é isso. É que, na verdade, você acha que você é esse personagem. Você é uma construção, né, dos paradigmas, das verdades que você ouviu a vida inteira. E aí, quando você começa a desconstruir, você começa a ficar com um pouco de medo e sem ter onde segurar. E o que eu sentia era que eu não tinha uma referência. E eu falava assim, gente, eu não tenho uma referência sobre nada. E eu não sei. Então, é a coisa da mente, né, que a gente chama do ego, que fica querendo controlar. Então, fica ali no medo, né, e querendo controlar as coisas, esquecendo que existe, né, a consciência, que tudo sabe, que tudo vê, e que tem a clareza do que é melhor para a gente. Então, quando a gente chega nesse nível, né, de conhecimento, a gente tem que começar a soltar o ego, porque o ego é a mente, e a mente é a construção de tudo que te ensinaram. E tudo que te ensinaram te deixou nesse lugar que você está hoje. E eu olhei para minha vida e falei, cara, eu só criei merda na minha vida, só zica, sabe? Então, assim, tudo que me ensinaram, quantas coisas eu criei e coisas muito ruins. E eu falei, cara, eu sou uma criadora muito boa mesmo. Que eu criei muita piscina de cocô, sabe? Então, eu comecei a entender que eu podia usar essa potência para criar outras coisas, sabe? E comecei, então, a trabalhar as minhas crenças, os meus pontos de vista e as minhas verdades. E tenho exercitado muito estado de presença, porque a gente está criando hoje. Hoje, você está criando hoje, agora, nesse exato momento, o que vai ser o teu futuro. Então, o pensamento gera um sentimento. E esse sentimento, né? Então, o pensamento é elétrico, porque os teus neurônios, eles têm cargas elétricas. E aí você está liberando uma eletricidade. E aí você emana uma emoção, dependendo do que você pensar. Então, assim, pô, não tem dinheiro, como é que eu pago aqueles boletos? Cara, como é que vai ser? Pensei. Aí senti o quê? Senti tristeza, raiva, desesperança, frustração, não sei o que tu sente, fracasso. E aí, o que acontece? Você criou, então, um campo, né, eletromagnético. Então, o pensamento é elétrico e a emoção é magnética. E aí você vai para esse campo teu
E aí você está mandando isso, né, para o universo. E o universo só diz sim. Porque aqui é um planeta de polaridade, né? Aqui nós temos os opostos. Mas o universo só diz sim. Não tem certo, nem errado, nem bom, nem mal. Então, o que você está emanando, você está... É como se você estivesse pedindo mais disso, né? Então, não tem um julgamento, sabe? Então, você aprendeu sobre julgamento e não existe esse julgamento lá em cima, né? Para onde você está mandando teu pensamento. E aí, o que acontece? Você está lá, vibrando, né? Na desesperança, na apatia, na tristeza, não tem dinheiro, e você vai receber mais disso. Porque o universo está entendendo o quê? Qual a linguagem do universo? Energia. O universo está entendendo que você está gostando disso, está vibrando nisso, né? Imagina, eu vou beber, deixa eu ver uma coisa aqui, eu vou beber Fanta Uva, se eu não gosto de Fanta Uva, eu vou beber Fanta Uva, né? Então, se eu não gosto de Fanta Uva, por que eu estou bebendo Fanta Uva? Então, a gente tem que estar muito atento, né, nesse estado de presença. Eu acho que isso também foi um grande start na minha vida, né? Estado de presença. Porque hoje, agora, eu estou criando o meu futuro. Agora, nesse exato momento, a cada batida do meu coração. Então, eu coloquei no meu celular, deixo de dica para vocês, colocarem um alarme, né, várias vezes ao dia. Estado de presença. Eu estou criando agora o meu futuro. Então, eu tenho que estar atenta, consciente, o que a minha mente, né, o meu ego ali, cheio de verdade, cheio de rótulos, cheio de lixo interno que foi criado uma vida inteira, o que aquela mente tagarela está falando agora. E aí a gente usar, né, os conhecimentos de Axis, fazer POD-POC nesse lixo interno inteiro, destruir, descriar o que vem de pensamento na hora. Então, o estado de presença foi uma coisa que fez toda a diferença na minha vida, tenho usado. E aí as pessoas podem achar, é difícil. Nada é difícil. Quando a gente escolhe, a gente consegue. Então, isso é um ponto de vista que a gente tem, que as coisas são difíceis, porque nos ensinaram isso. Então, a vida inteira eu ouvi, isso é difícil, tudo é difícil. E eu tinha essa crença também. Então, quando eu entendi que isso era uma verdade, que me foi passado uma vida inteira, e o meu cérebro aprende através de repetição, ou de um grande trauma, eu tinha esse aprendizado, então, né? Por quê? Além de ser repensar o trauma, né? Porque se é difícil, se as coisas são difíceis, imagina que vida traumatizante que eu tive, né? Então, eu tive dois aprendizados, através da repetição e do trauma. E quando eu comecei a entender como meu cérebro funcionava, que aprendi através da repetição, então é repetir, gente, repetir, entendeu? Porque no trauma a gente não tem como criar um trauma com isso, né? Com as perguntas, com as frases, não tem como. Então, é repetir. E aí eu coloquei no meu celular um despertador. Então, o cérebro, ele tem hoje capacidade, né, de construir novas conexões neurais. Na verdade, sempre teve, né? A ciência que vem trazendo isso para a gente. Então, para quem precisa da ciência, eu não preciso mais, porque eu acredito na ciência que eu experiencio, né? Então, a ciência também, ela é um pouco limitada. Ela fala o que convém, assim como a religião, assim como, né, o governo, as mídias, enfim, eles falam o que convém. E a gente tem que ser cientista, né? Então, experiencia aquilo, faz sentido para você. Então, eles trouxeram que a gente tem, né, forma de criar novas conexões neurais. Até as pessoas, né, falavam antigamente que você não podia ter novas conexões, e que os neurônios morriam, e você ia ficando meio, né, sequelado. Isso não é real. Então, a gente tem capacidade de criar novas conexões a todo momento. E aí, demora um pouquinho, óbvio. Por quê? Como que você cria um hábito? Você cria um hábito repetindo. Então, quando eu nasci, eu não sabia dirigir, óbvio. Mas eu fui fazer autoescola. E quando eu fui fazer autoescola, eu dirigia mal pra caramba. E eu não conseguia olhar e falava, gente, como eu vou olhar para os dois retrovisores, ainda do meio, acelerar, freio, embreagem, passar marcha, era muita informação. Mas eu fui praticando. E aí aquilo virou um hábito. Hoje eu faço caminhos que eu nem penso mais o que eu tenho que fazer, é natural. Então, quanto mais a gente pratica, mais fica fácil. Então, nós sim somos deusinhos, deusinhas. Nós temos capacidade de aprender qualquer coisa. Então, a primeira coisa a gente fazer POD-POC para que tudo que a gente acreditou um dia que é difícil, entendeu, meus amores? Porque não é. É só praticar. Se eu acreditasse que era difícil dirigir, eu nunca ia dirigir. Se eu acreditasse que era difícil andar de bicicleta, eu nunca iria andar, né? Então, são verdades que nos passaram. Então, se nós usamos
nem 10% da nossa capacidade, né, cerebral, a gente exercitando, a gente vai usando cada vez mais, a gente vai acessando esse lugar da nossa potência. E aí eu coloquei, então, no meu celular, para despertar, eu fico acordada, vamos colocar aí 12 horas, eu coloquei 12 horas, eu coloquei 24 vezes, a cada meia hora me lembrar. Então, assim, num primeiro momento, o celular está me lembrando, estado de presença. Aí eu vou lá, desligo o negócio. Aí daqui a meia hora de novo. Daqui a um tempo, gente, isso já vai ser um hábito. Por quê? Porque eu estou praticando. Mas até se tornar um hábito, tem que colocar um lembrete, senão é óbvio que eu vou esquecer. Isso não foi me ensinado na infância, eu aprendi agora, aos 40 e poucos anos. Mas eu escolho. E quando você escolhe, você muda o que você quiser. Então, estado de presença. Eu falei, preciso estar em estado de presença, porque se eu sou criadora e eu estou criando o meu futuro com o meu pensamento hoje, eu tenho que estar atenta no hoje, né? E aí vem os pensamentos, óbvio, que é de uma vida inteira, né? Então, tipo assim, pô, isso é muito difícil, lógico que você não vai conseguir isso. Ah, que viagem isso você está pensando. E aí vocês podem escrever também para trazer exemplos, né? Assim, impossível você conseguir isso, né? E aí eu uso as ferramentas do Axis. Então, uma delas que eu uso é interessantes pontos de vista, que você tem esse ponto de vista. Eu falo comigo mesma, sabe? Porque é só um ponto de vista. E aí você vai fazendo isso, é como se você fosse enfraquecendo a tua mente, né? Enfraquecendo o teu ego. Porque quem prevaleceu até hoje era ele. A consciência, né? Que é a tua sabedoria inata, ela foi silenciada a vida inteira. Porque nós não fomos ensinados, né, a isso, que nós temos essa consciência, essa sabedoria. E quando a gente começa a se limpar, a gente começa a acessar todas essas coisas. Então, eu comecei a usar isso. E aí eu falava, interessante ponto de vista desse ponto de vista. Outra ferramenta que eu usava, então quem não usa, anota, era a quem pertence isso. Então, por exemplo, óbvio que você não vai sair dessa miséria, sei lá, desse fracasso, dessa falência, dessas dívidas, né? E aí eu perguntava, a quem pertence isso? Devolva ao remetente com consciência anexada. Porque o Gary fala isso, mas eu já tinha estudado isso na espiritualidade, né? Que a gente tem muitos pensamentos que não são nossos. Então, nós temos, né? Como nós somos esse campo eletromagnético, ao mesmo tempo que a gente está emanando os nossos pensamentos e sentimentos, a gente também está captando como uma antena. E aí você não tem essa consciência, muitas das vezes você está captando ali informações, às vezes, do coletivo, né? Então, do inconsciente coletivo, às vezes dos teus ancestrais, às vezes de uma pessoa que nem está mais aqui, né? Então, você às vezes está captando aquilo. E aí é isso. A quem pertence isso? Devolva ao remetente de consciência anexada. Então, são duas ferramentas que, assim, são maravilhosas para se usar, maravilhosas. E em um mês, usando só as perguntas, porque eu não tinha feito a formação ainda em barras, eu não tinha ainda, nem sabia como que era, nunca tinha corrido barras, e não entendia muito, mas eu tive acesso a essas ferramentas. Em um mês eu mudei a minha vida, só com essas ferramentas. Né? Então, eu assistia, né, as aulas que as pessoas disponibilizavam, e aí eu usava as ferramentas, então eu fui anotando tudo no meu celular. Por quê? Porque eu tinha escolhido. Agora, você escolhe sair desse lugar? Porque se você escolhe sair desse lugar, você resgata aquela força, que eu estava até conversando com um amigo outro dia, que sabe aquela força que você está assim num lugar, que você está no pior momento da tua vida, e aí você está ali, às vezes, na depressão, na apatia. Só que você chegou num nível de tanto desespero que você não aguenta mais estar naquele lugar e você pega aquela força que parece que cria o mundo, sabe? Que cria bomba atômica e você fala, chega! Sabe quando você chega nesse lugar? Pois é essa força aí que quando a gente escolhe, a gente resgata, entende? Porque não escolher também é uma escolha. E aí, quando a gente não escolhe, a gente está em cima do muro. E ficar em cima do muro é o pior lugar que a gente pode ficar na nossa vida, porque a gente se desempodera. A gente não se torna esse criador que nós somos, nós não acessamos essa potência, né? Então, escolher é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. É uma palavra muito simples, mas pôr em prática, a escolha não é tão simples assim. Porque muitas vezes uma escolha vai fazer você abrir mão de muitas coisas. E aí é um preço que a gente escolhe pagar. Eu escolhi pagar esse preço, porque tudo que me ensinaram e a vida que eu tinha já não valia mais a pena.
E eu falei, eu estou disposta a perder tudo para encontrar de fato quem eu sou. Porque eu não sabia quem eu era, né? Então, eu tinha muitos rótulos e muitos julgamentos sobre mim. E num dado momento eu descobri que eu não tinha nem autoaceitação com a minha imagem, que eu não me aceitava. E por incrível que pareça, né, as pessoas que têm esses pensamentos são pessoas lindas, né? Então, o que é bonito, né? A mídia vende pra gente uma beleza e a gente entra nessa beleza e fica sendo infeliz. Então, se o Criador fez cada um único, né, com uma única digital e cada um diferente, a beleza é isso, é a diversidade, sabe? É você encontrar a tua beleza no teu ser e aceitar esse ser, né? Então, uma das outras coisas de Access é estar em permissão com tudo, é estar em aceitação com tudo, com tudo. E quando você aceita tudo, você inclui tudo. Você não julga, você não nega nada. E aí você começa, então, a ver beleza em você. E aí eu falei assim, gente, se eu sou uma parte do Criador, se eu sou também uma deusinha aqui, experienciando uma vida na Terra, eu sou muito foda, eu sou uma pessoa incrível. Eu não sou nada do que me falaram um dia. Que eu sou isso, que eu sou aquilo, e pensa tudo que falaram para você, que você é chato, que você é teimosa, que você é cabeça dura, que você é preguiçosa, que você é procrastinador, que você é feio, que você é gordo, que você é, sei lá, que você pensa sobre você, o que falam sobre você. Então, eu peguei tudo isso, coloquei num saco, joguei no lixo, sabe? Porque são rótulos, é só um ponto de vista das pessoas sobre quem nós somos. Então, quando você entende que você já é, você nasceu sendo, você já é dono, herdeiro da coisa toda, sabe? E aí eu comecei a usar várias coisas, né, a meu favor, então as perguntas, né, as frases. E aí eu comecei a fazer afirmações. Então eu falava, eu sou dona, eu sou filha do dono do ouro, do dono do ouro e da prata, né? Que o Criador, ele fez tudo. Então a gente não tem escassez de nada, nada. As pessoas falam assim, a água vai acabar, sei lá o que vai acabar. Não acaba, ele cria, ele está criando o tempo inteiro. O universo é infinito. E por isso nós temos que expandir e junto nesse fluxo. Porque não existe fim para nada, nem para o conhecimento, nem para a expansão, nem para a riqueza, nem para nada. E aí eu ouvia dizer que tipo, ter dinheiro não era legal, que eu nunca estava satisfeita com o que eu tinha e que eu era muito ambiciosa, como se fosse uma coisa feia, né? Ser ambicioso, e a gente vai tendo essas crenças. E quando eu comecei a questionar isso, então eu falei, pô, se eu sou filha do cara, e o cara cria tudo, ele é dono de tudo. Então, eu posso também querer ter tudo, porque eu sou herdeira, entende? Então, essas crenças que vêm muito, né, principalmente de religião e de política, né, porque o povo ignorante é muito manipulável, né? E quando a gente fica fragilizado e é manipulável, né, infelizmente, coisa do ego, né? É o ego, é ali, é a mente querendo controlar. Então, a gente pode usar nosso conhecimento para transformar vidas, ou a gente pode usar nosso conhecimento para controlar vidas, né? Livre, arbítrio, todos temos aí a escolha. E aí a gente escolhe usar para o nosso bem, para fazer o bem, para a gente expandir, para compartilhar, porque a gente entende, né? A gente tem uma outra consciência, a gente entende que a gente dá e a gente recebe do mesmo, né? Então, eu comecei a desconstruir essas crenças sobre financeiras, né? E aí eu lembro que uma vez falaram assim, para meu ex-marido falou assim para mim: você nunca está satisfeita com o que você tem. E naquele momento eu não tinha essa consciência, né? E aquilo bateu assim e doeu, porque eu ainda precisava da aprovação do outro, eu precisava me sentir aprovada, né? Então, quando você começa a expandir, você sai desse lugar também. Por isso que a gente tem que estar disposto a perder tudo e todos, porque muitas das vezes aquela pessoa vai fazer um julgamento sobre você e aí você faz uma escolha. Ou você está perdendo quem você é para não perder os outros. Ou você vai perder algumas pessoas, sim, porque elas não estão respeitando as suas escolhas, né? Então, eu escolhi nunca mais me perder de quem eu sou para agradar ninguém. Porque nos momentos mais difíceis da minha vida, de muita dor, de muito sofrimento,
de depressão, de vontade de morrer, de miséria, né? Eu vi que no fundo eu estava sozinha. Então, eu fiz uma escolha de nunca mais me perder de mim. E eu estava disposta a perder tudo e todos, mas nunca mais me perder. Então, quando você ganha essa força, nada mais te para, entende? Porque o que para a gente é o medo, é o do julgamento, da aprovação das pessoas. E se você sabe que você é uma parte do todo, você é deusinho, deusinha, experienciando a vida, e que está tudo bem a pessoa pensar aquilo de você, um ponto de vista interessante que ela tem sobre você, mas aquilo não determina quem você é, porque você sabe, você descobre quem você é, você não se importa mais com isso, sabe? Não se importa. E então, na época que meu ex-marido falou isso para mim, é porque ele tinha um ponto de vista interessante sobre a vida e ele estava feliz com a vidinha que ele tinha e eu não estava, porque faltavam as coisas na nossa casa, sabe? E eu tinha essa vontade de expandir. E isso para ele era ambição, talvez ganância, não sei. E eu acabei comprando o ponto de vista dele. Muitas vezes eu me perdi de mim. Na verdade, a vida inteira, né? Eu abri mão de mim para ser aceita. Eu era agradadora. E ter essa consciência, né? Expandindo a consciência, hoje eu não quero mais estar nesse lugar, porque eu não quero mais me perder de mim, porque eu entendo que quando eu sou quem eu nasci para ser, eu resgato toda a minha força e minha potência de criadora também. E eu posso criar o que eu quiser, porque eu sou parte dessa fonte que jorra tudo, que nada tem fim. Então, se a gente acredita que vai acabar aquela comida que está na geladeira, que a gente está vibrando no medo, na escassez, se a gente acredita que o dinheiro não vai dar para pagar as contas, que não vai chegar mais, né? Todos esses medos, a gente tem que começar a fazer podpoc para todos eles, porque isso não é real. Isso é uma crença que nós temos, né? Isso é um paradigma, é um ponto de vista que foi construído uma vida inteira, porque o universo não tem limites para nada. Tudo é. Vai aí as árvores, né? Cai um fruto, aí a semente nasce outra, e assim, a mídia passa o que quer pra gente, a gente compra essa ideia, esse ponto de vista, ou não. Mas se você entende que o Criador, né, cria tudo, e tudo é infinito, a gente sabe que as coisas não terminam. Então, a escassez é um estado de consciência, né? É uma limitação ainda nossa. É uma coisa que a gente precisa limpar, porque as coisas estão aí. E não existe fim, não existe, eu preciso de pegar minha parte que vai acabar. Né? E muitas pessoas ficam ali na briga, disputando e achando, não, peraí, que não é assim, né? As coisas não terminam, tem para todos viemos do mesmo lugar, todos somos parte dessa mesma fonte criadora. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é essa certeza no nosso coração, tá? Então, vamos lá ao livro.